Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, hoje o Senhor nos dá essa palavra e espero que ela nos dê a graça de ir acrescentando a fé, o Espírito Santo, entrando em nossa vida, modificando a nossa natureza. Bom, escutamos São Paulo dizer, aqui a tradução é péssima, né? Mas São Paulo, ele fala de bom grado. De bom grado eu iria ao inferno. Não tenho problema de ir ao inferno, ele diz. Eternamente condenado ao inferno, desde que todos se salvem. Esse é o espírito do cristão. Por isso tem muita gente que pensa que tem esse espírito, mas é complicado. Quem ama o próximo, ama a Deus. Então não me venha dizer que eu amo a Deus, se eu tenho pendência com o meu próximo. Gosto de falar da vida dos outros, gosto de saber dos detalhes, eu gosto de fazer falcatrua, eu gosto de passar os outros para trás, eu gosto de explorar os outros, eu gosto de me aproveitar dos outros. Aí você vai dizer: eu amo a Deus. Tá bom. Nem os mosquitos acreditam nessa conversa. Porque quem ama a Deus, ama o próximo. Eu me prejudico, ele não. Ele merece mais. Eu fico feliz com o que ele ganha. Se ele ganha 20 vezes mais do que eu, porque ele merece. Eu não tenho inveja dos seus bens. Ao contrário, eu acho que ele merece muito mais. Então o próximo é sempre mais do que eu. Esse é o Espírito de Deus que lateja em nós. Se não há esse Espírito, você pode gritar noite e dia, nas tuas orações: "Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo." O Senhor: "Nunca te vi, não te conheço." Como não me conhece? Você rezava tanto de madrugada, de joelho, horas a fio. Em vez de estar dormindo, eu estava rezando, falando: "Senhor, eu te amo." Eu não te conheço? Eu nunca te vi? Então troca de óculos, homem. Vá no oculista. Porque eu sempre rezei: "Não te conheço. Apartai-vos de mim, malditos." Ave. Bom, São Paulo, que tem esse espírito de bom grado, eu iria ao inferno, desde que todos se salvem. Porque quem sou eu? Nada.
Mas vocês são tudo. Vocês acham que entre eu ir ao céu e vocês, ou qualquer um aqui, não seria melhor para Deus? Sim, porque eu não sou nada e você é tudo. É esse espírito que lateja dentro de ti? Espero que sim, pelo menos um pouco, porque senão estamos fazendo o que aqui dentro, né? E também essa narração aqui. Os apóstolos, gente, eram homens diferentes de nós, viu? Não me venha com essa conversa que eles eram igual a gente, né? Diferente, eles tinham medo de fantasma. Coisa que não existe. Mas eles tinham medo. Graças a Deus ninguém aqui tem medo de fantasma. Qualquer um é capaz de passar aqui, levar uma cadeira ou uma maca e deitar lá no cemitério e ficar a noite inteira dormindo. Ninguém tem problema de ir no cemitério à noite. Todos aqui ficariam tranquilamente. Mas o povo naquele tempo tinha medo de fantasma, gente. Como é que pode? É os homens que Jesus Cristo escolheu para levar o evangelho, que eles iam perder a vida, iam ser espancados, iam ser torturados, iam ser perseguidos por todos os lados. E os homens têm medo de fantasma. Olha só, que coisa. Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro. Vem. E Pedro sai. Não é interessante, gente? A fé é algo muito interessante. Ou você tem ou você não tem. Ou você tem que pedir para que Deus te faça crescer. Tem gente que pensa que a fé, bom, eu tenho esse tanto de fé, isso aqui tá bom. Tá bom não, a fé tem que crescer. A fé é em ordem crescente. Nós temos que pedir a Deus o dom da fé continuamente, todos os dias. Porque sem a fé você não pode agradar a Deus. Para quem tem fé, eu não preciso que seja me mostrado algo para que a minha fé seja confirmada. Para quem não tem fé, você pode mostrar para ele a cada segundo a existência de Deus e ele vai duvidar. Então não adianta. Olha só que interessante, Pedro começa a pisar na água. Está certo que a água é fácil de você andar, né? Qualquer um anda. Então você começa a andar na água, depois de ter dado lá uns 3, 4 metros, aí ele começa a olhar o mar, olhar o vento, fica com medo e afunda. Mas, Anta, você já caminhou 5 metros na água, por que agora ficou com medo? É aquilo que eu disse a respeito da fé. Se você tem, não precisa de explicação. Se você não tem, não há explicação suficiente no mundo. Se você olha todo criado, você vai dizer, tem uma ordem na criação. E essa ordem não vem do acaso. Existe uma ordem na natureza. Por exemplo, qual ordem na natureza? Que você hoje tem quantos anos? 20 anos? Quando você tiver 60, você vai estar mais bonito do que hoje. Minha senhora, eu te dou uma boa notícia. Você hoje tem, talvez, senhorita, você tenha 20 anos. Quando você tiver 70 anos, você vai estar com uma formosura, minha filha. Você vai estar linda de arrebentar. Todos os jovens da Ceilândia vão correr atrás de ti. Hoje você não é bonita não, mas daqui 50 anos você vai ser uma formosura. Só se for para os vermes. Porque vai estar uma trapera do cão. Coisa horrível de ver. Feia feito ninguém. É a ordem das coisas. Nós vamos envelhecendo, a natureza vai perdendo, nós não vamos ganhando, nós vamos em ordem de declínio. Tudo se acaba na matéria. Dê tempo para você ver. Essa é a ordem. Então, como que dizem que as coisas nasceram em desordem e foram ordenando-se? Não é o contrário do que diz a ciência? A ciência diz que começa
Tudo no começo tem uma ordem principal. E depois vai com o tempo tendo desordem. É o que a ciência explica. Pois o meu pai é mais feio do que eu. Por incrível que pareça, meu pai está mais acabado do que eu. Ele está com 90 anos. Se eu mandar ele carregar um saco de 60 quilos, ele não carrega. Nem eu acho que consigo mais. Mas ele não consegue, eu tenho certeza. Mas meu pai, quando tinha lá seus 20 anos, carregava talvez 150 quilos. O bicho era forte. Então não tem como uma coisa nascer na desordem e ir se ordenando. Ou foi feito ou não foi feito. Você acha um relógio e olha para o relógio e fala assim: ah, gente, que coisa maravilhosa o relógio. Foi obra do acaso o relógio. Sabe, esses ponteirinhos caíram aqui, sei lá, com o vento. E essas engrenagens aqui foram feitas pelo vento passando a areia. E fez os dentes tudo perfeitinho. Gente, olha que maravilha. Impossível, né, gente? Existe uma ordem que diz que Deus existe, que é o Criador. Mas se eu não tenho fé, eu não acredito, não adianta. Eu ainda vou bater na tecla que foi o tempo que fez. Pedro deu alguns passos, poderia ter corrido no mar, poderia ter atravessado o mar correndo, mas ficou com medo. Eu espero que você peça o dom da fé. São Lourenço, um diácono, que sempre andava. O diácono no tempo de São Lourenço, ele era aquele que auxiliava o bispo, não o padre, o bispo. Porque normalmente para chegar bispo tinha que ser bem velhinho, né? Aí já estava meio doente, meio acabado, já com o pé na cova. Então ele precisava de alguém para auxiliá-lo em todos os serviços, levar as coisas para celebrar a missa, ajeitar tudo, então fazer caridade, dar os despojos para os pobres, fazer aquilo que realmente era o trabalho do diácono, servir com amor e carinho. E São Lourenço estava com o Papa, e o Papa foi pego, ia ser morto. E São Lourenço começa a dizer, né? Onde vai sem o seu diácono? O senhor nunca celebrou uma missa sem o seu diácono. Agora, como tem a ousadia de ir à morte e não levar o seu diácono? Você vê que um homem já estava maduro para o martírio. Era um homem que tinha fé. E ele falava abertamente, todos escutavam o que ele dizia. E por causa disso foi apanhado também, não? E levado ao martírio depois. E colocaram ele num suplício. Por quê? Queremos a riqueza da igreja. Começaram a pedir as riquezas da igreja. Como ele era o econômico, aquele que levava as finanças da igreja, porque era o diácono do Papa. Ele fez questão de levar eles até os tesouros da igreja. Levou para os cegos, para os coxos, para os aleijados, para as viúvas, aqueles mais pobres. Ficaram com tamanha raiva que levaram ele ao suplício. E a morte pior que tinha, que era colocar ele nu numa grelha e assar o bichinho. Ele de prontidão tirou a roupa, ficou nu, já pulou na grelha, mandou fechar e mandou meter fogo. E quando estava assando ele chamando o cara. Olha, eu não entendo muito de churrasco, mas eu acho que essa parte aí já está torrando, é melhor virar. Quer dizer, olha o que o Espírito Santo faz com uma pessoa. Diante da morte, conta piada, dá risada, cumprimenta. Os cristãos que eram jogados na arena,
antes de soltar as feras, e aquilo lotado, que não tinha celular, né? Não tinha jogo de futebol, o que que tinha? A arena, para a gente ver os cristãos sendo mortos. Eram diferentes, porque eles não gritavam, não esperneavam, não corriam, não falavam, mamãe, quero mamãe, eu não quero nada com Cristo, não, 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 meu amigo, estava lá no meio rezando. Antes de soltar as feras, eles se abraçavam, davam o ósculo da paz, o rosto deles brilhava de tanta alegria. Todo mundo via aquilo e falava, o que está acontecendo? Parece que estão indo para uma festa? Eles estavam indo para uma festa. E as feras vinham, e ali eles morriam, sem abrir a boca, não se escutava um grito, nenhum pio. Santo Inácio de Antioquia vai dizer, vamos jogar os leões, se ele não quiser me comer, eu vou dar tanta tapa na cara do bicho que ele vai resolver me comer. Porque pode ser que Deus feche a boca do leão, como fez em Daniel. Eles não tinham problema com a morte. O mar agitado significa a morte. O mar que está envolto em bagunça é o mundo que vem contra a igreja. Se você não vai pelo caminho da fé e não fica pedindo a fé, você vai fazer o quê quando começar a afundar? Porque muitos não vão gritar, Senhor, salva-me, porque não tem fé para gritar. Não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento de Cristo, não sabe quem é Cristo, como é que eu vou gritar? Bom, se Cristo não for capaz de defender a si próprio, vai defender a quem? Cuidado que o demônio é lógico. As pessoas pensam que eu estou falando, o demônio é lógico, Jesus Cristo não é lógico, Deus não tem lógica. Onde está a lógica de Deus? Me mostra. Mas o demônio é lógico e a lógica convence a todos. Por que você sofre, cara? Por que você tem problema? Deus não é bom? Deus não é santo? Deus não te ama, então por que você sofre? Não deveria sofrer. Você fala, é verdade, não deveria. Por que você foi humilhado? Não deveria ser humilhado. Mas ele se humilhou. Ele sofreu. Mas ele tinha que fazer isso para pagar a nossa dívida. E você não, bonitão. Deus pode passar por isso. Você mais do que ele? Nesse mundo aqui, meu amigo, enquanto você estiver nesse mundo, ossos vão quebrar. Você vai ter acontecimentos, você vai ter dificuldades, você vai sofrer, porque o pecado entrou no mundo. Culpa de Deus? Não, culpa nossa. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá nada disso, nenhum sofrimento. Mas enquanto estivermos aqui, teremos sofrimento. Mas eu não quero sofrer. Então, meu amigo, fala, tchau, Senhor, porque o Senhor é meio estranho. O Senhor vai pela via do sofrimento. Eu não quero isso. Você sabe que a religião que mais está crescendo é a religião satânica? Está assim de jovens, não é de velhos. Deus está permitindo isso porque os velhos vão morrer. Já temos um punhado de velhos, tudo com o pé na cova aqui, que talvez aguenta mais 2 anos ou 3. Tudo já madurinho para morrer. Eu gostaria de estar nesse grupo, mas não sei se vou estar. A morte não me assusta. Eu acho ela fantástica, acho bonita. Mas, e os jovens que vêm à igreja? São poucos. E esses jovens que estão vindo aqui na igreja, quantos vão ficar na igreja amanhã? Talvez 1%. Mas a igreja satânica está assim de jovens. Aí você começa a falar, mas por que as pessoas seguem o demônio? Gente, o demônio é lógico. É fácil de seguir o demônio. Para seguir a Deus, ele fala assim, você tem que fazer a minha vontade.
O demônio, para seguir o demônio, falou: meu amigo, eu não peço nada para você. Você quer me seguir? Eu não peço nada. Faça o que te der na teia. Faça o que você gostar. Pronto. Quantos aqui vêm na missa? Quantos aqui rezam o terço e segue o demônio dia e noite durante a semana? Porque a tua vontade é casada com a vontade do demônio. Não é diferente. Nada difere da tua vontade e da vontade do demônio. É idêntica. Os dentes se encaixam na engrenagem. Então é lógico que é mais fácil seguir o demônio. Por isso que os jovens estão indo. Pode ter sexo à vontade, pode beber à vontade, pode usar o tipo de droga que quiser à vontade. Não tem culpa, não tem condenação, não tem nada. Você é senhor de si mesmo. Você pode ter um filho, abortar a hora que quiser, que eles usam para jogar no altar deles. Então, difícil seguir a Cristo. Alguém que tem poder de fazer qualquer coisa e de repente se aniquila e aceita morrer. Difícil isso, hein? E ainda tem gente dizendo que eu sou um cristão. Como que você é cristão? Porque existe trilhões de cristianismo, viu? Trilhões, se você quer saber. Cada pessoa que existe no mundo tem lá o seu cristianismo, que difere de dia para dia, de noite para noite, de mês para mês, de ano para ano. Cada um cria milhões e milhões de cristianismo. Eu vou fazendo meu cristianismo segundo aquilo que eu acho. Mas o verdadeiro cristianismo é a cruz. Jesus pega esses homens que são pescadores, que sabem que o mar está já agitado, entre na barca enquanto eu fico aqui para rezar. Eles olham para o Senhor e falam assim: mas é o mestre. Ele não entende nada de pescaria. Nós entendemos, a vida nossa toda nós passamos no mar pescando, nós sabemos o que tem. Quando começa já as ondas se movimentar, já estamos vendo os que vem vindo vento e chuva, vai ter uma pancada, nós vamos ficar lá no meio, vamos morrer afogado. Entre no barco e passem. Ele mandou, nós vamos, né? Mas todos apavorados. E ele fica na terra rezando. Mas não são covardes. Apesar de não terem fé o suficiente para levar à frente a missão, não são covardes. Eles dão o primeiro passo. Eles entram no barco e vão, sabendo que correm risco de vida. Se você não der os primeiros passos no cristianismo, você vai morrer daqui 200 anos, a tua fé vai ser a mesma ou menor, viu? Não vai ser maior, a mesma ou menor. Ou você aprende a se jogar e se lançar em Deus, ou nada. Bom, que a nossa mãe, a Virgem Maria, nos conceda a todos nós essa santa graça. Precisamos. Peça para ela o dom da fé. Dia e noite. Dom da fé, o dom da humildade. Precisamos, hein? No inferno, Santo Agostinho vai dizer, né? Que nós vamos encontrar a mais pura, a mais casta virgem, vamos encontrar no inferno. Nós vamos encontrar também a pessoa mais fiel do mundo no inferno. Nós vamos encontrar aquela pessoa que nunca falou uma mentira. Nós vamos encontrar também no inferno muita gente que nunca roubou um centavo de ninguém. Nós vamos encontrar no inferno pessoas que nunca falou mal de ninguém.
Nunca enganou, não prejudicou ninguém. Mas nós nunca vamos encontrar no inferno um humilde, um sequer humilde. Porque o humilde sabe que ele não tem fé, ele não tem nada, ele é um Zé Ninguém, ele vai pedir para a Virgem Maria todos esses dons que são necessários para agradar a Deus. E a Virgem Maria está com a mão lotada de graças, doidinha para derramar na tua cabeça. Mas você tem uma dificuldade por orgulho, por soberba, de não pedir. Que dificuldade pedir essas coisas a Nossa Senhora. Pois que o Senhor te conceda isso, viu? Cuidado, o mundo está vindo contra a igreja. E não pense que vai demorar como alguns estão imaginando. Já houve muito anticristo no mundo. Hoje nós temos uma pancada de anticristos. Mas o grande, o maior de todos, que vai rivalizar contra nosso Senhor, que vai receber o poder total quase do demônio para fazer prodígios e portentos onde todo mundo vai correr atrás, né? Tome cuidado quem gosta de milagres, hein? Ele vai fazer muito isso. Se ele não nasceu ainda, perdeu a hora, né? Perdeu a hora, porque o mundo já está bem maduro para ele, do jeitinho que ele quer. Tomara que aqui ninguém goste de milagres, né? Tomara, porque ele vai seduzir uma pancada de gente por milagres. Cuidado se você acha que a doença é a desgraça da vida, porque esses vão ser muito, muito enganados por ele. Cuidado se você tem medo à morte, porque por causa do medo à morte, as pessoas vão fazer de tudo. São capazes de ir a qualquer lugar para conseguir se safar. Se você ainda não tem essa fé que eu estou dizendo, pois peça a tua mãe, porque você vai morrer um dia. Não pensa que você tem muito tempo assim. Quem ama o mundo, não ama a Deus. Quem ainda coloca o coração nas coisas do mundo, não ama a Deus. Pois que o Senhor nos dê a graça a todos nós, que precisamos disso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Que São Pedro, o homem fraco, os apóstolos, todos fracos, todos temerosos, quando recebe o Espírito Santo, engole o mundo, não tem medo de mais nada. Que nós precisamos? O Espírito Santo. O que você precisa? O Espírito Santo. Não, só o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não peca. Teu problema é que você peca. Você gosta, você ama o pecado. Esse é o único problema que você tem na vida. Não é a morte, não é a doença, não é a pobreza, não são os amigos ou os inimigos, não são nada disso. O único problema que você tem é que você peca. Só isso. Que a Virgem Maria te convença dessas coisas. Porque eu estou falando para as paredes e as poltronas, como sempre tenho falado. Porque afinal de contas, vocês são muito inteligentes para pensar essa palavra e essa, não, isso que não. Você sabe que o demônio faz isso, né? O demônio, ele separa, divide. O demônio, ele pega 99% de verdade e coloca
1% de mentira. Só isso. E já foi. Cuidado. Se converta, ainda há tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E